gente! Bom, faz bastante tempo que eu lancei meu canal no YouTube. Desde então tem muita gente que vem me pedindo para fazer um vídeo sobre o Roikuen, a creche japonesa. Bom, aqui no Japão existem 3 tipos de creche pública, a creche particular e a creche internacional. Ele frequenta o Roikuen, no caso é a creche pública, então é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá bom? Bom, eu coloquei a Aire no Roikuen quando ela tinha 1 ano. Até então ela ia pra fábrica junto comigo. Aí quando a gente viu que não dava mais pra ficar levando ela pra fábrica, que já não tava mais um ambiente muito legal pra ficar levando um bebê, foi quando a gente decidiu colocar ela no Roikuen. Bom, a matrícula é feita na prefeitura, assim como várias coisas que a gente tem que resolver na prefeitura, a matrícula do Roikuen também é lá. A gente não faz a matrícula na creche. Então, quando você for fazer a matrícula, você vai receber uma cartilha como essa daqui, tá? Na minha cidade, a cartilha é toda escrita em japonês. Eu não sei se em outras cidades com maior número de brasileiros está escrita em português, talvez seja. Então, é bom você perguntar na prefeitura da sua cidade, tá? Às vezes tem um explicativo mais fácil, então não custa nada dar uma perguntada, né, gente? A mensalidade... Tem mensalidade sim, apesar de ser uma creche pública, tá? Não é igual no Brasil, que tem bastante creche que é de graça. Aqui tem mensalidade, e a mensalidade é de acordo com o salário dos pais. Por que de acordo com o salário dos pais, né? Porque você só vai poder colocar o seu filho se por acaso não tiver com quem deixar. Se você precisa trabalhar, é quando você vai colocar seu filho na creche. Se você não estiver trabalhando, se quiser só um tempo livre para ficar em casa sozinha, tem outras coisas para fazer, aí não vai dar, viu? Você tem que estar trabalhando para você colocar o seu filho na creche. E o valor é tabelado, como eu falei, de acordo com o salário dos pais. Nessa mesma cartilha tem a tabela com os valores a serem pagos na mensalidade. Quanto menor a criança, mais caro você vai pagar na mensalidade. A partir dos 3 anos, dizem que abaixa bastante. Só que a Aire ainda não entrou nos 3 anos, né? Então, a gente não sabe, né? A partir do ano que vem que a gente vai ver se abaixa mesmo, tá? Bom, a adaptação da Aire foi muito boa, pra falar a verdade, né? Geralmente demora 1 semana pra criança se adaptar lá no Roikuen, né? Tem um calendário a ser seguido, né? Por exemplo, em 3 dias você leva a criança, fica com a criança desde a hora que você leva até a hora do almoço, depois vocês vão para casa. Depois desses 3 dias você leva a criança, fica com ela um pouquinho assim, mas isso aqui meio de longe, né? Aí depois você sai, depois de umas 2 horas você volta, a criança almoça e leva ela para casa também. A partir daí que você vai levar a criança e vai deixar ela lá sozinha com a professora, a sensei. A Aire foi bem rápido. Em 2 dias, já praticamente ela já tinha se acostumado muito bem. Então, 2 dias eu levei e fiquei com ela lá. Depois no 3º dia, eu levei ela, fiquei lá de longe. Ela não sentiu minha falta. Eu voltei pro trabalho, porque eu trabalhava, não voltava pra casa, né? Eu voltava pro trabalho, trabalhava, depois de 2 horas ia buscar ela, né? Sempre a professora falava que ela tinha se comportado muito bem, que tinha brincado e tal, né? Então a gente não teve problema. E logo depois, 2 dias depois, ela já ficava sozinha lá o dia inteiro. Ela gosta bastante do Roikuen, sempre fala que gosta, tem os amiguinhos, ela gosta de brincar com as crianças, né? Então, ter colocado ela no Roikuen, a gente acha que foi uma decisão muito importante e foi muito bom pra ela, né? Porque na fábrica ela só convivia com adultos, né? Então, já não tava ficando muito legal, né? Apesar de que todo mundo brincava com ela, né? Tinha bastante gente em volta pra conversar com ela, faltava aquela coisa, assim, de criança mesmo, né? Então, ela se adaptou muito fácil pelo interesse nas crianças, né? Ela gostava, então foi muito fácil essa parte de adaptação, né? Sei que tem crianças que demoram mais, que choram bastante, que toda vez que a mãe deixa lá, a criança fica chorando e chorando, né? Com a Aire não foi bem assim. Ela chorou poucas vezes, né? Que fazia com que o coração doesse um pouquinho menos, né? Mas nem por isso deixava de doer, né? Lógico que primeiro filho a gente quer ficar o mais perto possível. E no caso não deu, né? Então tive que levar ela pro Roikuen, mas acabou sendo uma decisão boa, porque ela aproveitou bastante, viu? Aproveita até hoje, tá? Bom, sobre o dia a dia da criança no Roikuen, naquela mesma cartilha,
vem mais ou menos o que a criança vai seguir, né, durante o dia, né. A gente deixa por volta das 8 até as 9 horas da manhã, né, dependendo do horário que a gente entra no serviço, né. Lá pelas 9h30, mais ou menos, eles tomam um lanche, aí depois vai fazer o sampo, vai fazer a caminhada diária, aí depois eles voltam para ter o almoço, por volta das 11h20, mais ou menos. Depois que almoça, lá pelo meio-dia, meio-dia e 20, daí chega a hora do hirone, que é a soneca da tarde. Aí eles dormem. Depois, lá pelas 2h40, acordam. Aí tem mais outro lanche, um lanchinho mais caprichado, né? Aí depois disso, eles brincam um pouquinho. E daí das 3h30 até as 4 horas, que é o horário normal de ir buscar a criança na creche, né? Ah, ele fica até um pouquinho mais tarde, né? Porque eu saio do serviço às 5 horas, então até as 5h30 eu busco ela. Mas esse período entre as 4 e 5h30 eu pago um extra por isso, né? Bom, saber falar Nihongo é uma coisa muito essencial. E saber ler e escrever também. Por quê, né? As professoras só falam em japonês. Ninguém vai falar em português com você, viu? Por mais que elas se esforcem para te entender, aquele Nihongo cheio de gestos que você vai fazer, vai ser assim, fala português, ninguém vai falar. Mas elas vão sempre se esforçar, né, para tentar entender o que você tá falando. E saber ler e escrever é muito importante, porque é um modo que você vai se comunicar com a professora, tá? Bom, tem esse caderninho aqui, que a Aérea usava até o ano passado. Até então, eu tinha que escrever todos os dias, se ela acordava de bom humor, de mau humor, tinha que tirar a temperatura dela, tinha que marcar que horas que ela dormiu, que horas que ela acordou, o que ela comeu nas refeições em casa, quantas vezes ela fez cocô, várias coisas assim, né? E para se comunicar com a professora, né, quando a gente não tem tempo para conversar lá na creche, né, é através desse caderninho também. Então, é mais ou menos assim, para vocês entenderem a grande importância de saber ler e escrever japonês. Nem que se for só o básico, né, de hiragana ou katakana, não precisa saber ler kanji, né, porque as professoras não escrevem para mim em kanji, elas sempre escrevem em hiragana, né. Não precisa ser o kanji, mas é bom você saber pelo menos um básico, porque é assim que você vai se comunicar com a professora, né. Tem dias que você não vai encontrar com a professora do seu filho, né, então um jeito de se comunicar é através desse caderninho aqui. Hoje em dia, o caderninho da Aira é um pouquinho diferente. Graças a Deus, não precisa escrever aquele monte de coisa. Porém, escreve também. Só que é só quando a gente tem algum recado, né? Quando a sensei tem algum recado pra mim, quando eu preciso falar alguma coisa, né? Se, por exemplo, a Aira não dormiu muito bem, sabe? Tipo, se ela ficar com sono, a professora vai saber por quê, né? Muitas vezes eu não encontro a professora da Aira lá no Roikuen, viu? Então, através desse caderninho que a gente mantém a comunicação. Mas hoje em dia eu só escrevo o que é o principal, né? Fora isso, não precisa mais ficar escrevendo, nem os horários, nem o que ela come. Uma preocupação a menos, né? A partir do ano que vem eu já não sei como que vai ser, mas, nossa, esse ano deu uma boa relaxada em relação a isso. E outra coisa em saber falar japonês é porque vem bastante recado da escola, viu? Não só da professora, mas da escola também. Como, por exemplo, esse daqui, né? Que tá falando as coisas que vai acontecer durante o mês, os aniversariantes do mês, e vem explicando muita coisa, né? Aqui tá escrito em kanji, e a professora escreve em hiragana em cima, isso em vermelho, né? O furigana. Porque a gente pediu pra professora escrever assim, tá? Então, se você não sabe muito bem, se você só entende o hiragana, gente, pede para a professora, porque ela não vai se importar de escrever para você, porque o importante para ela é ela saber que você está entendendo o que ela quer dizer, tá? É muito importante essa comunicação com a professora, né? Então não tenha vergonha, chega e fala, professora, olha, eu não entendi muito bem o que estava escrito, né? Será que dá para você me explicar? Ou então, se você não sabe ler todo o kanji, será que não dá para você escrever em furigana? Com certeza a professora não vai se importar, viu? Do mesmo jeito que as professoras da Aire nunca se importaram até hoje. Sempre tentaram manter a comunicação o mais clara possível. Sempre que eu não entendo, eu vou lá e pergunto, ela me explica não sei quantas vezes até eu entender. Mas é muito importante você manter um bom relacionamento com a professora do seu filho, porque é ela que cuida dele, né? Então, é bom conversar, né? Então, quando você não entender alguma coisa, pede para ela explicar mais uma vez,
pede para ela escrever em furigana. Ela não vai se importar. O importante é tudo ficar claro, você entender tudo e ir para casa assim, com aquela consciência tranquila de que você tá mantendo um bom relacionamento com a professora e que ela tá cuidando muito bem do seu filho. Saber de tudo é impossível, mas a professora sempre vai explicar para você o máximo que der, tá bom? Bom, eu vou ter que dividir o vídeo em dois, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, continua na próxima parte, tá bom, gente? Aguarde!